sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa com Propósito. Eu sou Josemara Ramos e é um prazer apresentar para vocês esse projeto lindo que nasceu no coração de Deus para abençoar vidas. E eu quero convidar você, se ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreva, tá bom? Ativa o sininho para não perder nenhum episódio. E também nos siga nas redes sociais, tá bom? Para nos acompanhar e não perder nada. Bom, e nesse episódio nós temos a honra de receber uma pessoa muito especial, muito querida por todos, professora, pastora e coordenadora de jovens, dentre outras coisas também, né? E eu quero que vocês recebam com muito carinho Railane Cardoso. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço por esse convite tão especial de estar aqui. Eu que agradeço, me sinto muito honrada e muito feliz. Amém. É muito bom ter sua presença aqui conosco. E para começar, nós queremos saber quem é a Railane Cardoso. Bom, hoje é uma mulher que já chegou aos 40 anos, com uma profissão consolidada, com um ministério consolidado, com uma cosmovisão cristã, com raízes, com um legado deixado, muito feliz, realizada em servir a família, em servir a igreja do Senhor e principalmente em servir a Deus. Amém. Nós sabemos que você é pastora, né? Recentemente você teve aí, né, assumiu como pastora. E sabemos também que você tem um grande legado aí com os jovens, né? Trabalha há muito tempo com os jovens. Nós queremos saber quando que começou o seu ministério, quando que você deu o seu pontapé inicial aí, fazendo a obra do Senhor. Como que foi? Conta pra gente. Bom, começou muito cedo, né? Hoje, inclusive, quando às vezes eu sou apresentada, por exemplo, né? Ah, foi minha tia, foi minha professora. E geralmente tem a minha idade, né? E aí parece que eu tenho uma idade bem longa, bem avançada, mas é porque eu comecei bem cedo mesmo. Eu comecei ainda enquanto criança, na primeira congregação do Zumbi, a Assembleia de Deus no Zumbi, e aos 9 anos de idade eu tive a minha experiência. Aos 7, minha mãe aceitou Jesus e eu fui junto com ela, mas aos 9 anos, realmente eu tomei a minha decisão com Jesus. Eu entendi que se Jesus voltasse, eu não ia poder segurar na saia da mamãe. Eu tinha que ter a minha experiência com o Senhor. E a partir dos 9 anos, com 9 anos ainda, eu fui batizada com o Espírito Santo numa manhã de carnaval, ali na congregação de número 1. E daí em diante, comecei a trabalhar com crianças, comecei a trabalhar com jovens, inclusive, e adolescentes, na época, mesmo sendo uma adolescente. Foi quando eu recebi o convite do nosso pastor, na época o pastor João Aquim, para vir congregar aqui na congregação de número 5, que estava em construção naquele tempo, vim para cá e aqui nós iniciamos todo um trabalho. Então eu comecei muito novinha, desde a minha infância, adolescência, juventude, e hoje nós continuamos ainda aí, coordenando os jovens, as crianças e servindo ao Senhor. E o que lhe inspirou a seguir nesse ministério, assim? Porque sabemos que você trabalha, assim, de anos, né, diretamente com jovens, com crianças. E o que foi a sua inspiração maior para seguir nesse ministério? A minha inspiração maior, na verdade, foi um chamado, foi Deus. Na verdade, como eu comecei bem pequena, pessoas de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, que foram meus líderes, que me ensinaram, que me consolidaram, que me acompanharam. Foram homens e mulheres que eu fui me inspirando, que eu fui aprendendo com eles, e com eles eu fui sendo inspirada, chamada por Deus para exercer. Então, cada vez que um líder que eu tinha entregava o ministério, eles sempre apontavam e diziam: ela está preparada, ela pode assumir. E eu assumia o ministério e dava continuação. Então, foram homens e mulheres que Deus levantou na minha vida, grandes homens e mulheres.
Teve algum momento, assim, marcante que você carrega, assim, até hoje? Poxa, esse momento marcou, assim, a minha vida espiritual, a minha caminhada com Jesus. Teve algum momento que você possa citar pra gente? Sim, muitos momentos mesmo. Hum, minha adolescência, liderando jovens, liderando adolescentes, eh, minha juventude, o período em que eu comecei a compreender realmente e entender o meu chamado, que eu realmente deixei de olhar para homens, para mulheres e aprender que eu tinha um chamado em Jesus, que eu estava servindo ao Senhor, que apesar de qualquer situação, é claro que a gente passa por diversas situações ao decorrer do nosso ministério e que vai nos moldando, nos capacitando, nos preparando, nos lapidando. E eu passei por todas essas fases, por todos esses momentos dentro da igreja, no ministério, no relacionamento com a igreja, na comunhão com a igreja, diversas situações que foram me moldando. Relacionamentos até mesmo, namoro, relacionamentos diversos que vão moldando. E eu tenho isso como marco de ter moldado a minha vida, de ter me ensinado a pessoa que eu sou hoje em Cristo e de ter me feito entender que nós servimos em primeiro lugar a Jesus, independente de qualquer situação. Então, são marcos assim de momentos vividos, de situações vividas e que me ensinaram, que me moldaram e que me trouxeram grandes lições no meu ministério e na minha vida cristã. Amém. Nessa vasta experiência aí, né? E qual é a sua maior motivação hoje para seguir aí ainda nos caminhos do Senhor, servindo a Ele, fazendo a obra dele? Qual é a sua maior motivação? A minha maior motivação hoje, sem dúvida, é o chamado. Muitas das vezes a gente para dizer, nossa, né? Será que já, será que já deu? Será que já estou no tempo? Mas aí nós passamos a ver pessoas, jovens, adolescentes, uma geração nova que nós precisamos passar o legado, ensinar tudo aquilo que nós aprendemos. Uma geração que precisa conhecer o que é o Espírito Santo, o que é sentir o Espírito Santo, o que é servir a Deus, o que é ser cristão, principalmente no momento em que nós vivemos hoje. Então isso me inspira de trazer para a nova geração aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vivi com o Senhor e aquilo que faz a diferença na nossa vida enquanto jovens cristãos. Amém. E nós queremos saber o que te inspira a liderar, qual é o propósito maior, assim, de trabalhar com a juventude, assim, qual é o seu prazer maior, o seu propósito maior de trabalhar ali no meio da juventude? Sabemos que não são anos, né, trabalhando com a juventude aí. E aí, o que que dá esse gás aí, o que que ele faz amar essa parte aí? Eu também trabalho com a juventude, eu sei que a gente sempre tem algo ali, né, tem um propósito envolvido nisso, e qual é o seu? O meu é de ver hoje pastores, líderes, que nós tivemos o privilégio de estar juntos, de liderar juntos. Quando eu vejo, por exemplo, uma mulher na minha frente, servindo a Deus, sendo uma líder, e que nós tivemos o privilégio de trabalhar juntas, de servir ao Senhor junto, isso me inspira. São jovens que hoje são pastores, são líderes, são missionários hoje. Então, nós entendemos o nosso chamado e que nós precisamos continuar o chamado do Senhor de liderar, de ensinar, de deixar o legado, de passar a experiência, de passar o exemplo espiritual, para que muito mais jovens possam entender realmente o propósito de nossas vidas em Cristo Jesus. Amém. E qual conselho você daria para o seu eu mais jovem? Pensando na sua atual experiência aí, na sua vasta experiência aí que você teve aí como líder, que conselho você daria? Que você diria para o seu eu mais jovem? Para o meu eu, há muitos anos atrás, ainda adolescente, quando eu vivia assim, o auge da minha experiência com o Espírito Santo, com o Senhor, eu cheguei a falar assim: Deus, toda a minha juventude vai ser para ti. Eu vou viver toda a minha juventude para o Senhor, na tua obra.
E eu continuo falando isso pro meu eu, dizendo, eu ainda tenho juventude, eu ainda tenho força, eu ainda tenho Jesus, o Espírito Santo de Deus. Então, continua, porque é toda a juventude servindo, fazendo a obra do Senhor e a vontade do Senhor. Então, é o conselho que eu deixo pro meu eu. Ainda sou jovem, ainda estou no auge da juventude, e esse foi o meu propósito, foi o meu compromisso de viver toda a minha juventude para Ele. Amém. E assim, qual é o estilo de liderança assim que você acredita ser a mais eficaz para a juventude, né, da atualidade? Que tipo de liderança? Como é que você acredita que nós temos que trabalhar para que essa juventude, né, nós sabemos que a gente vive num mundo muito polarizado, onde as pessoas, sabe? Então, eu queria saber de você, qual é a liderança mais eficaz para os dias atuais, os dias que nós vivemos hoje? Bom, pelos muitos anos de experiência com diversos líderes, né? Tivemos experiência de ter líderes fervorosos, líderes bem radicais, líderes bem liberais. Mas hoje, o modelo que nós temos hoje de uma juventude pós-moderna, de uma juventude de mídia, hoje o líder, ele precisa ser, eu acredito que ele tem que ser, ao mesmo tempo que ele precisa ser espiritual, que ele precisa ainda crer que ele é o exemplo, que nós ensinamos muito mais como exemplo. O exemplo inspirado em Jesus, para que nós possamos passar para a juventude de espiritualidade, de fé, de raiz, de Bíblia, mas ao mesmo tempo, um jovem dinâmico, um jovem moderno, um líder hoje por dentro de todos os caminhos hoje que os jovens estão percorrendo. Então tem que ser um líder atualizado, um líder que busca conhecimento, um líder criativo, um líder que faz uma leitura do que era a juventude antes cristã e do que é a juventude hoje cristã. E principalmente, amigo e pai espiritual para essa juventude. Glória a Deus. E o que os jovens, né, os jovens agora, nos tempos de hoje, podem fazer para mudar a sua geração? O mundo que nós vivemos hoje, para que ele faça diferença, que ele seja um ser diferente na sociedade. O que um jovem precisa fazer para ser uma diferença? Um jovem cristão, ele precisa entender o que é ser cristão em primeiro lugar. Ser cristão não é ser crente, não é ser evangélico, não é ser gospel. Ser cristão é aquilo quando os discípulos de Jesus ouviram pela primeira vez e foram chamados de cristãos, porque eles andavam como Jesus, eles falavam como Jesus, eles faziam o que Jesus fazia. E um jovem, ele precisa entender isso. Um jovem cristão, ele tem que entender o que é ser cristão. É seguir a Jesus, é ser como Jesus, é ser parecido com Jesus. É voltar aos princípios bíblicos e dizer: que Jesus quer de mim? Que Jesus faria nos dias atuais? Então, hoje, para um jovem, ele ser cristão, no meio de uma sociedade, no meio de um tempo, né? Ainda mais, não que não fosse, mas hoje, por se multiplicar, por todas hoje, ter diversas distrações, ele precisa se manter firme na palavra, ele precisa ter um foco do que realmente é ser um jovem cristão, conhecer Jesus, que não é fácil, né? Ler a Bíblia, orar, buscar os princípios cristãos, ter bem claro qual é a cosmovisão cristã de um jovem cristão, mesmo diante hoje de uma sociedade, quando ele entra na faculdade hoje, que ele ouve ali todo um discurso hoje de relativismo, todo um discurso hoje que muitas vezes permeia por outros caminhos, por outros olhares, diferente do olhar bíblico e cristão. Ele precisa manter o foco, ele precisa manter a visão cristã do que realmente Cristo ele quer para nós.
do que realmente nós temos nesse mundo como jovens cristãos. Então, ele precisa disso, que não é fácil. Os nossos jovens hoje, eles enfrentam um grande desafio, porque não é fácil. Mas também não é impossível. Nunca foi, não é e não será. Porque Jesus disse que o jovem, ele é forte, que o jovem, ele sempre terá aí a força e principalmente a presença de Deus para lhe ajudar. Então o jovem ele precisa desse foco hoje, entender bem o que é salvação em Jesus, o que é ser cristão hoje, diante do meio. E para isso nós temos um desafio de ensinar, de consolidar, de não somente trazer para a juventude hoje redes, eventos, coisas que chamam atenção para a juventude, mas principalmente trazer para eles os princípios bíblicos da palavra de Deus. Mensagens bíblicas da palavra de Deus. Um conhecimento bíblico da palavra de Deus. Então, eu acredito que com isso os nossos jovens, mesmo com dificuldade, mas em Cristo eles vão conseguir a cada dia vencer. Como nós vencemos, né? Verdade, glória a Deus. Bom, agora eu gostaria que você deixasse, né, uma mensagem para os pais que estão nos acompanhando, pais de jovens, adolescentes que estão afastados dos caminhos do Senhor. Que mensagem, que conselho você daria para esses pais de persistência, de não desistir da juventude, dos filhos que estão afastados do caminho do Senhor? Bom, o conselho que eu deixaria para os pais, para você que é papai, para você que hoje serve ao Senhor, mas infelizmente seus filhos estão longe dos caminhos do Senhor. Eu, inclusive, tenho irmãos que desde cedo começou conosco, mas infelizmente no meio do caminho com Cristo acabaram olhando para o lado, acabaram perdendo foco em Jesus. O conselho que eu deixo: mantenha a sua fé em Jesus. Mantenha em Cristo Jesus o seu foco. Porque a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Esse jovem, se ele foi consolidado, se ele foi ensinado, se ele foi amado, se ele foi acompanhado, e se hoje você, pai, não se cansa de dobrar os joelhos e apresentá-lo ao Senhor, não se preocupe, Deus está no controle. E ainda que situações diversas venham acontecer com eles, Deus, ele está no controle de tudo. Se for necessário, a Bíblia diz, ele quebra o barro. Ele pega o barro, amassa, ele faz um vaso novo. E esse processo dói. Esse processo é muito doloroso. E se for preciso para trazer seu filhinho de volta, ele vai quebrar. Ele vai amassar. Mas ele vai fazer um vaso novo. Então, mantenha sua fé firme. Que nós, a liderança da juventude, também estamos orando e intercedendo. Hoje os papais de jovens não estão sozinhos. A juventude hoje, os líderes hoje de jovem, sabendo também qual é a nossa missão e o nosso chamado, temos orado juntamente com você para que esses jovens possam, em algum momento da sua vida, reconhecer que Jesus os ama e que eles precisam voltar para Jesus. Eu sei que o mundo hoje é muito difícil. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E aí Jesus também falou que viriam dias trabalhosos. E nós estamos vivendo esses dias trabalhosos. Mas a palavra do Senhor também diz que Ele não nos deixaria e que Ele está conosco. Então, portanto, tenha fé. Continue orando, amando. Não abandone jamais o seu filho, por qualquer situação que seja. Lembre-se sempre, Deus está no controle. E em primeiro lugar, antes de você amá-lo, Ele o amou primeiro. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então, Deus está no controle de todas as coisas.
Amém, glória a Deus. Agora nós vamos entrar no profissional, né? Nós queremos saber aí quais são as suas formações. Sabemos também que tem um vasto currículo aí, né, professora? E o que mais? Divide com a gente aí qual é a sua profissão pra gente, para quem está nos acompanhando entenda melhor, né? Bom, eu comecei com a faculdade de teologia. Sempre fui desde o comecinho. Acredito que de Deus na minha vida ter o desejo de ter a formação em teologia por conta do ministério, a formação em psicologia por trabalhar com pessoas na igreja e a formação de, de pedagogia por trabalhar com as crianças desde cedo. Então, eu comecei com a faculdade de teologia, a primeira turma da faculdade de ciências teológicas na Faculdade de Boas Novas. Eu fiz parte, eu louvo a Deus, foi algo de Deus assim na minha vida, congregando aqui ainda, eu iniciei essa formação. Tanto que hoje eu sou professora no Ibadam, na formação de líderes. Já trabalhei e já ministrei aula na Faculdade de Boas Novas de teologia. O que me deu abertura para trabalhar também hoje em duas escolas muito conhecidas aqui na Zona Leste, escolas confessionais cristãs, como professora de ensino religioso, mas hoje também já tenho uma formação em pedagogia, então já faço um trabalho também pedagógico, e estou aí na formação de neuropsicopedagogia, para trabalhar com as dificuldades de aprendizado com as nossas crianças. Tive o privilégio também de, na Faculdade de Boas Novas, fazer uma formação em pós-graduação em ensino religioso, ciência da religião e ainda em ensino superior. Então, é o que me traz hoje, né, estar trabalhando e estar hoje preparada para o trabalho que exerço nas escolas, hoje em escolas confessionais cristãs, trabalho ali com o público de crianças e adolescentes do 1º ao 9º ano, lecionando a disciplina de ensino religioso. Por ser escolas confessionais, eu tenho plena liberdade ali de falar de Jesus, de orar com eles. Nós temos ali o nosso momento do devocional, que é onde nós cantamos, pregamos a palavra para eles. E nós temos ali experiências com jovens que já entregaram sua vida para Jesus, adolescentes que já tiveram uma experiência com Jesus. E eu louvo a Deus, né? Então esse é profissionalmente hoje o meu momento, a minha vida, onde eu estou focando. Então, o meu ministério, eu sempre digo que o meu ministério, ele não termina domingo à noite, né? Ele continua. Ele continua no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, porque quando eu entro na sala de aula, eu tenho ali um ministério, eu tenho ali a continuação da minha missão em levar Jesus, é claro, de uma forma mais profissional para aquela juventude. Então, hoje, a minha formação, a minha profissão está em dar continuidade ao meu chamado e ao meu ministério. E o que você mais gosta, assim, nessas áreas de atuação que você atua? O que mais lhe agrada, assim, o que mais você ama fazer? O que mais me agrada é de entrar na sala de aula, mesmo em momentos, em um tempo, na verdade, que nós vivemos hoje, principalmente no Brasil, onde o ensino religioso, onde falar de religião é bem complexo, é bem difícil. Mas o Senhor me deu a oportunidade de estar em escolas onde eu posso falar de Jesus, abrir a Bíblia, falar da palavra de Deus. É claro que não deixar de trazer o currículo que eu preciso ali ministrar. Então, eu fico muito feliz por isso. De hoje, na sala de aula, poder falar de Jesus, poder orar com as crianças, poder falar de Jesus para as crianças. Em ouvir uma criança falar, professora, eu creio em Jesus. E eu já falei para o meu papai. E o meu papai, ele ora comigo de noite. Então, isso é maravilhoso. Na sala de aula, eu estar participando ali da formação dessas crianças, não somente numa formação numa formação social, mas também numa formação espiritual. E isso me deixa muito feliz.
Certo. Nós deixamos uma caixinha de perguntas, né, nas nossas redes sociais e os nossos seguidores mandaram, né, suas perguntas e nós vamos fazer algumas aqui para você, tá bom? Nós vamos ver a primeira Especificamente para mim? pergunta. Sim. Zero. Vamos ver agora a primeira pergunta. Ah, meu Deus. Na sua opinião, quais são os maiores sonhos e receios dos jovens nos dias de hoje? Bom, quais são os maiores sonhos e receios? Nos dias de hoje, os jovens, eles têm, é claro, em primeiro lugar, hoje, o sonho deles está muito mais em relação profissional, na relação profissional, na carreira profissional. Mas pelo que eu percebo, o receio é de realizar esse sonho profissional e perder o sonho que Deus tem em suas vidas, a vida espiritual. Então eu vejo que os jovens hoje têm esse receio, né? Um receio de repente estar tentando realizar mais os seus sonhos e deixando os sonhos de Deus na sua vida, ou mesmo se desviar do propósito, dos caminhos do Senhor. Então eu vejo que eles têm receio. Eles escolhem uma profissão hoje, têm um sonho hoje de realizar a sua profissão, o curso que eles ali optam, e o receio é de entrar, de estar, de repente, realizando esse sonho e deixar o sonho que Deus tem para eles aí. Então, é um receio que os jovens têm. Certo. Agora nós vamos para a próxima pergunta. Que dicas práticas você daria para um jovem que está começando uma jornada de liderança? Eu deixaria a dica de Salomão. Salomão traz para nós uma grande dica, né? A orar ao Senhor e dizer, Senhor, me dá sabedoria para governar o teu povo. Tanto que Deus se agradou. Nós precisamos hoje de sabedoria para liderar. Em dias difíceis, em dias de muitas distrações, principalmente no mundo em que nós vivemos, falando de mídia, falando mesmo de celular, falando de redes sociais. Então nós precisamos hoje de sabedoria em Cristo para liderar. E liderar com eficácia. Agora nós vamos entrar no assunto de família, tá bom? E aí nós queremos saber, primeiramente, quem é a Railane filha? Railane filha. Filha como qualquer outro filho. Hoje, uma filha que já chegou aos 40. Ainda moro com a mamãe, ainda moro com a família. Mas hoje, assumi uma responsabilidade muito grande de ajudar a minha mãe com, por exemplo, com os cuidados da minha avó, com os cuidados dos meus sobrinhos, desde tudo, desde de formação escolar, a preocupação espiritual com eles. Porque apesar de ter chegado, né, a essa idade, ainda não ter filhos, não ter formado ainda a minha própria família, então hoje me dá essa responsabilidade com a minha família, com a minha mãe, com a minha avó. Como filha, procuro muitas das vezes honrar a minha mãe. Tenho aprendido realmente o que é honrar realmente os pais. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Eu sempre que ministro falo da minha mãe. Minha mãe foi um grande. Minha mãe foi uma peça fundamental, porque eu conheci Jesus através da minha mãe. A minha mãe, apesar de não ter tido uma base cristã de seus pais, mas quando a minha mãe passou pela primeira situação, o primeiro caminho para onde ela correu foi para Jesus. E eu ainda era muito pequena. E ela me levou.
E quando ela aceitou Jesus, eu aceitei Jesus junto com ela, do ladinho dela. E depois ela se desviou, ela passou algum tempinho, mas ela dizia, vai para a igreja, você vai. Então eu ia, com o irmão Zé Maria, o Zé Maria me levava na época, eu bem pequenininha, eu ia para a igreja. E depois de um tempo que eu me firmei, que eu continuei servindo ao Senhor, orando por ela voltou. Então hoje eu louvo a Deus, minha mãe é um grande exemplo para mim. Uma ganhadora de almas, uma mulher forte, uma mulher que me ensinou muito, até nos momentos, na minha juventude, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo para as mães dos jovens. Eu sempre digo, né, olha, mamãe, quantas vezes ela me viu chegar chorando em casa, por situações ali, aqui, de ministério, ou de relacionamento, às vezes, da igreja, ou por situações que às vezes acontecem. Mas minha mãe nunca saiu de casa para entrar na igreja, brigar com alguém, chamar a atenção de alguém, criar situações na igreja por minha causa. Pelo contrário, ela sempre me ensinou a perdoar, que ia passar, e nunca criou situações com ninguém. E eu louvo a Deus. Nunca foi por exemplo, quando eu fui chamada, sempre pastor chegava, Railane, eu preciso de ti ali. Eu preciso de você naquela congregação. Então, minha mãe, ela sempre entendeu, né? Nunca foi de se opor, ela sempre entendeu o meu chamado. Até hoje, eu congrego ali em outra área, em outra congregação. E sempre que é dia das mães, eu sinto, muitas das vezes lá, quantos anos de Dia das Mães na igreja, liderando ali, dirigindo o culto das mães, a mamãe aqui em outra congregação e eu na outra congregação, sem poder estar aqui, né? E às vezes eu sinto, nossa, eu preciso rever isso aí, né? Então, eu louvo a Deus para a vida da minha mãe. Era uma grande inspiração para mim, ela é um grande exemplo para mim. Mesmo nas suas limitações, ela é um exemplo muito grande para mim. De ganhadora de alma e tudo, né? Por eu não ter conhecido meu pai, então eu cresci com a minha mãe sendo meu pai e minha mãe. E eu louvo a Deus pela vida dela. Então essa é a Railane filha, que às vezes se comporta como uma filha, às vezes quer também desobedecer. Mas que eu sempre reconheço até hoje, a importância que a minha mãe tem na minha vida espiritual, na minha vida cristã, no meu ministério e na pessoa que eu sou hoje, na mulher que eu sou hoje. Ela é um grande exemplo para mim. Que lindo. Nós temos agora uma surpresa para você. Teve uma pessoa que mandou um vídeo, né? E para comentar um pouco, para falar um pouco da sua importância na vida dela. E depois eu quero que você comente esse vídeo, tá bom? Nós vamos assistir agora. Oi, querida Railane, filha amada, né? Não só no coração de Deus, mas no coração da igreja, né? A todos, né? Que têm se colocado a disposto a mostrar o grande amor por você, o amor que Deus colocou no coração de cada um, né? Hoje você vai estar aqui no podcast, aqui com a igreja, né? Onde eu me congrego, né? Aqui vou estar também assistindo você, né, querida? Você está no coração de todos, aonde Deus colocou, né? Para estar ali fazendo a obra dele, com amor, com dedicação, né? Você é muito querida por todos, principalmente, né, por Deus, né? E aí, o que que você tem que comentar sobre o vídeo? Você acabou de citar, né, a sua mãe, falou aí da importância dela nos momentos da sua vida, em todas as áreas da sua vida, inclusive. Então, nós queremos que você comente aí esse vídeo. Sinta esse momento. Ela não está aqui agora, mas tenho certeza que ela vai estar acompanhando esse episódio. Minha mãe
Eu já tive que todas as vezes ali na congregação, consolar, estar ao lado de irmãos. E sempre estar ao lado de irmãos que passaram por momentos difíceis. Eu penso e digo, Deus, eu não saberia. É claro que o Senhor é nossa fortaleza, mas seria muito difícil para mim. Não ter a minha mãe, né? Minha mãe é muito importante. Eu reconheço muito o que Deus, ele fez na minha vida, como Deus, ele usou a minha mãe para que eu hoje pudesse ser a pessoa que eu sou, mesmo com as limitações dela. Ela é um grande exemplo de mulher de Deus. Mesmo sendo uma líder, uma pastora, há momentos que me falta fé. E ela é sempre aquela mulher cheia de fé, que me apoia em tudo, que chora comigo em todos os momentos. E que não faz confusão por minha causa. Pelo contrário. Me ensina a ser forte, amar, perdoar, levantar a cabeça e continuar. Então, é a pessoa, assim, mais importante da minha vida nessa terra é a minha mãe. Louvo a Deus pela vida da minha mãe. Amém, que lindo, né? E eu quero aproveitar e agradecer a irmã Elane pelo vídeo, né? Certeza que a Railane amou, né? A senhora tá vendo aí, a senhora deixou sua filha em lágrimas. Muito obrigada pela sua participação. Bom, e nós vamos aproveitar esse momento assim tão emocionante, né, para nós encerrarmos, né, esse episódio. Mas nós queremos que você deixe a sua mensagem para todos aqueles irmãos que estão nos acompanhando, aqueles também que não são da igreja, né, não congregam, mas estão nos acompanhando, estão nos assistindo. Eu quero que você deixe uma mensagem, né, diretamente aí do coração, do seu coração, né, do coração de Deus para a vida, para abençoar essas pessoas que estão nos acompanhando. Meus queridos, mantenham-se firmes. Sejam firmes, constantes, porque o nosso alvo maior é o céu. Não é fácil, realmente, mas Jesus disse que no mundo nós teríamos realmente aflições, mas que nós tivéssemos um bom ânimo, porque Ele venceu e nós também já somos mais do que vencedores por Ele. Por Ele tem vencido por nós. Nós somos mais do que vencedores, já vencemos tudo nele. Se mantenha firme. Não se deixe desviar, não se deixe ser levado por nada desse mundo. Tudo nesse mundo, tudo que tem nesse mundo é passageiro, vai passar. Tudo passa. A Bíblia diz que debaixo do sol tudo passa, menos as palavras dele. Você é aquilo que Jesus diz que você é. Seja nas dificuldades com a família que você enfrenta hoje, com os filhos, com o esposo, confia no Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Que Deus abençoe grandemente a igreja do Senhor Jesus, você que está assistindo. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus continue dando a você a cada dia fé. Que o Espírito Santo de Deus, que hoje é aquele que está conosco, possa cada dia avivar o teu coração, te encher a cada dia da presença dele, te ajudar todas as manhãs a lembrar que mais um dia ele te acordou
que ao dormir na noite passada, você perdeu o controle disso. E ao acordar pela manhã, você recebeu mais um dia, mais um presente, mais um dia de misericórdia para fazer diferente. Para ler mais a Bíblia, para orar mais, para amar mais, para pedir perdão, para voltar para Jesus. Não sei qual é a sua condição, a sua situação espiritual, mas lembre-se, nós temos uma vida espiritual. Nós precisamos focar mais na nossa vida espiritual, porque Jesus está voltando. E quando Ele vier, Ele quer nos encontrar assim. Deus te abençoe, que Deus continue te usando, que Deus continue abençoando a tua família. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Amém. Nós que agradecemos, né, pelo privilégio de ter sua presença aqui conosco. Foi uma honra receber você. Leve um abraço dessa igreja, né, dessa equipe do podcast para sua igreja, para sua vida, para sua família, né? E eu tenho certeza que muitas vidas foram alcançadas através do seu testemunho, através do que você dividiu conosco aqui nesse episódio. E para encerrar, né, quero que você deixe seus agradecimentos finais. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, o convite, né? É uma honra, é um prazer. Me senti muito feliz. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Obrigada a toda a equipe, obrigada a você. Parabéns por esse trabalho. Parabéns à Igreja do Senhor Jesus. Parabéns a todos. Parabéns ao novo tempo da juventude. Usando as redes sociais, usando a mídia para anunciar o reino de Deus. Eu quero agradecer grandemente. Obrigada. Bom, por hoje é só. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam em mais um episódio. E eu quero deixar para você que você não esqueça, né? É claro, de seguir as nossas mídias sociais e também, né, ativar o sininho para não perder nenhum episódio. Eu espero muito que você tenha sido tocado, né, por essa história linda, por esse testemunho lindo, né, que nós tivemos nesse episódio. Nós vamos aguardar você no próximo, tá bom? Até lá!